Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da UFMG. A questão cita que 3 partículas, um próton, um elétron e um nêutron, são lançados em direção a uma placa extensa que está eletrizada com uma velocidade que é perpendicular a essa placa. A questão pede para a gente considerar apenas as interações elétricas, apenas força elétrica, e quer saber a alternativa correta. Vamos então aqui representar essa placa extensa e eletrizada. Por exemplo, nessa figura da esquerda eu coloquei a placa ali inclinada. Ela poderia estar na vertical, poderia estar na horizontal, não importa como ela está. O importante ali é que o campo elétrico criado pela placa, que é muito extensa, tem linhas que são perpendiculares às placas e as velocidades das partículas são perpendiculares, tem uma direção perpendicular à placa. Nesse caso aí, a placa está eletrizada com carga positiva, ou seja, as linhas do campo elétrico, representado na cor verde, estão saindo da placa e são perpendiculares também à placa. Mas a placa poderia também estar eletrizada com carga negativa. Então, na figura da direita, as 3 partículas lançadas com uma velocidade perpendicular à placa e as placas estão eletrizadas com cargas negativas, ou seja, o vetor campo elétrico aponta para a placa. Então, são duas situações possíveis, mas a gente sabe que a única força que está atuando é de origem elétrica. A força elétrica a gente pode calcular dessa forma aqui, ó. Força elétrica, carga vezes o valor do campo. O campo elétrico, nessa situação bem próxima às placas, pode ser considerado uniforme, então a força é uma força constante. Essa força atua no mesmo sentido das linhas do campo se a partícula que sofre a ação do campo tiver carga positiva. No caso, o próton, a gente pode desenhar lá, ó, na figura da esquerda, que a força elétrica que atua no próton tem sentido igual ao das linhas do campo, ou seja, contrário ao da velocidade. E as cargas que são negativas, como o elétron, a força é no mesmo sentido da velocidade, ou seja, aqui no caso, em direção à placa, porque a força é contrária ao sentido do vetor campo. O campo aqui tem um sentido, a força tem um sentido oposto. A mesma coisa a gente pode fazer no caso da direita. A força que atua no elétron é sentido oposto ao das linhas do campo, já que a carga do elétron é negativa. E a força que atua no próton é no mesmo sentido das linhas do campo, já que o próton tem carga positiva. O nêutron não tem carga elétrica, então não fica submetido à força. Ou seja, se não tem força, o nêutron vai colidir com a placa. Não tem nada para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade desse nêutron, então ele colide com a placa. Essa explosão aqui mostra o nêutron colidindo com a placa nas duas situações. Lembre-se que não tem força-peso. A única força aqui, a única interação é elétrica. Agora, o que acontece com o próton e o elétron em cada caso? Reparem que, no caso da esquerda, placa positiva, o elétron tem uma força no sentido da velocidade. Então, ele vai ter sua velocidade aumentada e ele vai também colidir com a placa. Já o próton, não sei se ele colide. Essa força elétrica pode fazer com que a velocidade diminua a tal ponto que ela zere antes dele colidir com a placa. E aí ela retorna acelerada. Mas eu não sei se vai colidir. Mas na figura da direita eu tenho certeza que o próton colide, porque a força está no sentido da velocidade, a velocidade vai só aumentando até que ele colide com a placa com uma velocidade maior do que o que ele tinha. Já o elétron é que eu não sei. Então aqui na figura da esquerda eu não sei se o próton vai colidir, e na figura da direita eu não sei se o elétron colide. Então com certeza o próton atinge a placa, mas as 3 partículas, nos 2 casos, eu não tenho certeza. E o que mais que eu posso analisar aqui? Eu posso analisar a aceleração. Se a força resultante é a força elétrica, de acordo com a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, sendo que a força resultante e a aceleração apontam para o mesmo lado. Uma força resultante é uma força elétrica, em modo a gente pode calcular a aceleração como sendo a carga vezes o valor do campo dividido pela massa. E aí a gente considera o seguinte: o campo elétrico, o E, é o mesmo para todas as partículas. É o mesmo campo elétrico.
A carga do elétron e do próton em módulo tem o mesmo valor. Então o numerador aqui, tanto para o elétron quanto para o próton, vai ser o mesmo em ambas as situações. Só que a massa do elétron é muito menor que a massa do próton. E se a massa do elétron é menor, ele vai ter uma aceleração maior. Então aqui a gente conclui que a aceleração do elétron é maior que a aceleração do próton. Bom, então vamos agora analisar as alternativas. A alternativa A nos informa que as 3 atingem a placa. Não é correto dizer que as 3 atingem a placa. Pelo menos 2 atingem a placa. Um nêutron e mais uma, dependendo do sinal dessa placa. Então está equivocada essa alternativa. Falso. A B, o elétron descreve uma trajetória parabólica. As 3 partículas vão descrever trajetórias retilíneas. Não tem força para desviar as partículas. A letra C fala que o próton é freado. Olha, o próton é freado se a placa for positiva. Se ela for negativa, ele não vai ser freado. Então está furado. A letra D fala que apenas um nêutron atinge. Falso, pelo menos 2 vão atingir, dependendo do sinal da placa. E a alternativa é, o elétron apresenta aceleração de módulo maior. Sim, uma vez que ele tem uma massa menor, sua aceleração vai ser maior. A alternativa correta, então, é o da letra E. Muito bem, jovens. Então está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.